Naquela tarde de Epifania, no Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima, os cantares das janeiras eram prenúncio de um sinal admirável. Foi nestes termos, um sinal admirável, que o Papa Francisco identificava o significado e o valor do presépio ao escrever a sua recente carta apostólica. E foi neste Natal entoado que os capuchinhos anunciavam a sua mais recente ferramenta de evangelização. Chamaram-lhe Evangelho da Vida. O Evangelho da Vida, a carta do Papa, os 4 evangelistas, Cristo no centro, e aqui a sinopse, quer dizer, os textos dos evangelhos da infância, onde se fala do nascimento de Jesus, para verem que só Mateus e Lucas é que praticamente falam disso. A família alargada dos capuchinhos compareceu curiosa e desperta para a riqueza que sabiam guardada nesta casa, mas ainda sem os meios que permitiam perceber o seu esplendor. Trata-se de uma vasta coleção de presépios, pacientemente cuidados e reunidos ao longo de décadas por Frei Lopes Morgado. Tal como outrora São Francisco ousou a representação do nascimento do Deus Menino na gruta italiana de Greccio, também este capuchinho se apaixonou, ainda menino, pelo presépio. Em minha casa, eu sou minhoto, sou da zona de Barcelos, de Vilar de Frades. O meu pai dizia que sem presépio não havia Natal. E então nós, os pequenos, desunhávamos-nos todos a apanhar o mujo, a buscar os bonecos para fazer o presépio no dia de Natal. E esse amor começou por aí. Desde então, como franciscano, andei sempre metido debaixo dos tabuados em todas as vésperas de consoado e de Natal para fazermos um presépio que nós primávamos que fosse um presépio gigantesco, animado, com muitos truques, muitas coisas movimentadas. E daí passou depois, quando fui pároco também no Calheiris do Benfica, em Lisboa, também dei esse cunho, digamos, à festa de Natal e as pessoas apercebiam-se disso. Tanto que eu nunca fiz nada para que os presépios viessem ter comigo ou para colecionar presépios. Não tenho nem tempo, nem feitio, não sou arquivista de nada, nem tenho dinheiro, não temos, os capuchinhos não temos dinheiro para ter isto. Seria um pecado mortal contra os pobres nós comprarmos isto. Isto é o que vocês vão ver, é praticamente tudo oferecido, ou pelos próprios artesãos, ou por pessoas que vão ao estrangeiro e trazem presépios de esses países onde eu nunca fui, ou de doadores. Durante anos, estes testemunhos da criatividade dos homens permaneceram ocultos e impedidos de noticiarem o sinal admirável. Uma notícia calada que hoje já pode gritar a alegria do Natal num espaço condigno e amplificador da boa notícia. Este espaço pretende ser um lugar de encontro, de cultura e de evangelização, da linguagem, digamos, própria nossa. Levar o Evangelho da vida para além deste espaço onde nós estamos e para além dos muitos circuitos fechados em que nós funcionamos. Aqui encontramos uma grande coleção de presépios, num centro bíblico que desde 1993 tem trabalhado o apostolado bíblico em todo o país. Em 1975, depois da Revolução, nós tivemos um capítulo provincial que nós chamamos a Reunião dos Frades Todos, que se dá a cada 3 anos, e nessa altura, em 75, em maio, optámos pelo apostolado bíblico de uma maneira muito frontal, para ajudar as pessoas a lerem os acontecimentos que estavam a envolvê-las à luz do Evangelho. Como a Gaudium et Spes do Concílio dizia, portanto, que o Evangelho ler os acontecimentos do mundo. Depois disso,
o movimento bíblico foi organizado, fizemos cursos por todo o país, criámos a dinamização bíblica nas dioceses, nas paróquias, temos o Encontro Nacional de Grupos Bíblicos no último domingo de junho, temos a Semana Bíblica Anual que vai já na 44ª, aliás, 46ª este ano, e que vai tratar exatamente sobre o Evangelho da vida. Afinal, estes presépios não nos querem à volta deles. A sua função é a de nos estimular a pôr os pés ao caminho e ir anunciar a alegria experimentada. É o entusiasmo dos pastores que recai agora naqueles que se aventurarem diante destas vitrinas. Olhar a vida que nasce, frágil e numa gruta de periferia. E perceber que esta fragilidade se perpetua hoje, em cada momento em que a vida não é protegida ou respeitada. E falando da grandeza e do valor da vida humana, nós temos no centro a família, que é sempre o polo de convergência e da irradiação, e temos momentos que infelizmente foram momentos tristes, na Europa concretamente. Primeiro aqui a vida humana quase entronizada nesta criança erguida ao alto, e temos uma criança no fim, o futuro, a esperança que temos sempre no início de cada ano, que é as crianças que nascem. Até nós vamos ver qual foi a primeira criança que nasceu. E depois temos o Holocausto, temos Hiroshima, temos os idosos que estão sós à janela, temos o problema do aborto, temos lá os isolados, ou os meios perdidos na sociedade, num banco do jardim. Temos o caso das Torres Gêmeas, uma imagem da guerra na Síria, ali duas crianças ao colo, a salvar o salvável. E o problema que nos põe hoje a nossa incúria, que é a natureza, a criação degradada, o problema da ecologia. E não há planeta B, como as manifestações têm vindo a dizer. Em 1995, há 25 anos, São João Paulo II escrevia sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. A encíclica Evangelium Vitae era, embora escrita, também ela um presépio, ao sublinhar a centralidade da vida como elemento que define o humano na sua relação com o Criador. E aqui há um cantinho que merece, tem até aqui 2 bancos para contemplar, que é uma belíssima peça de artesanato de Delfim Manuel de Santo Tirso, que intitula-se A Criação, exatamente, tem a ver com a vida, a criação. Começa em baixo com a criação do mundo, tem Adão e Eva, tem o nascimento de Jesus, os magos que chegam, depois Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Paz, tem os 4 evangelistas, tem os doutores da Igreja e, curiosamente, tem ali o Pai em cima, o Espírito Santo abaixo e, ao fundo, no presépio, está o Filho, portanto, a Trindade, que também percorre toda a criação com a sua presença. Estes presépios são todos diferentes, anunciando o mesmo. Nasce um menino de feições asiáticas ao lado do negro africano. Uns nas palhinhas, outros já enquadrado na cruz, também ela um admirável sinal que, partindo da morte, é já anúncio de vida ressuscitada. Cada povo, ao receber o anúncio do Evangelho, o fez seu, apropriou da sua cultura e o transmite agora. Os presépios são, de fato, esta demonstração cultural de cada povo e também um respeito pela diferença e pelo valor de cada povo. Há aqui as linguagens mais diferentes, desde os materiais, do pau preto ao pau-ferro, ao bronze, ao mármore, ao ouro, ao marfim, e depois palha, e madeira, e pedra. Portanto, tudo
toda a natureza, toda a criação, encultura também o próprio Criador. E depois os povos anunciam-no ao seu jeito. Mas com este novo espaço, os capuchinhos não ensaiam simplesmente uma valorização da arte e do artesanato à escala planetária. Trata-se, segundo eles, de uma ferramenta evangelizadora de grande potencial. Hoje, o mundo complexo e ausente não fica indiferente diante da simplicidade de um presépio. As pessoas derretem-se todas diante de uma criança que nasce, não é? E ficam na expectativa, o que é que vai ser deste menino? Portanto, uma referência a isso leva as pessoas a buscarem as fontes, que é o que nós queremos aqui também. Há aqui várias referências que não são para um visitante apressado, são para estudar, porque o museu, um espaço destes, tem que ser um lugar de estudo e de investigação. E eu estou a ver aqui grupos de crianças, já temos visitas marcadas de crianças, paróquias, catequeses, que nós organizamos depois temos o salão que apoia isto, onde vai ser lançado esta coleção. Temos encontros, uns ficam a dialogar, a estudar com os pais, com os catequistas ou com os professores, e outros visitam e pesquisam neste espaço. E então vão ver os tais textos dos profetas que eu falei, e outros textos, e vão procurá-los na Bíblia, e depois vão partilhá-los, vão proclamá-los, partilhá-los, ligar à vida. É o que nós queremos, levar a Bíblia para a vida. Nestes dias em que o musgo já vai secando e os presépios são desmontados e regressam às caixas que os preservam até à próxima quadra, há quem se recuse a encaixotar o presépio e o mantenha próximo o ano inteiro. Eu toda a vida tive sempre um presépio no meu lugar de trabalho, sempre. E às vezes, porque agora tenho um quarto e depois trabalho na Difusora Bíblica, que é um escritório na casa em frente desta onde estamos. Eu tenho sempre presépios, não só aqueles que as pessoas vão dando, eu tenho como costume, as pessoas trazem um presépio, eu coloco num espaço comum onde nós temos a nossa sala de jantar. Portanto, os frades todos da casa vêm, acolhem esse presépio que é dado para os capuchinhos. E depois de um tempo, então, passa à secção, digamos, onde pode estar melhor integrado. Atravessar este lugar é percorrer centenas de presépios que nos revelam como o mesmo mistério foi acolhido e enculturado nas regiões mais distantes, nas diferentes sensibilidades que deram forma ao nascimento de Cristo, com os materiais que tinham à mão, que eram mais abundantes no país do artesão. Chegaram muitos, diferentes, com mais ou menos personagens, mas todos chegaram na generosidade de quem oferece e partilha. Quero só referir um nome, o Padre Américo Casado, que vive aqui na zona da Diocese de Porto Alegre, que foi de pequeno para Macau, entrou lá no Seminário Menor, ordenou-se sacerdote, esteve lá 40 anos e depois da independência, digamos, de Macau, ao voltar para Portugal, trouxe uma coleção de mais de 100 presépios que ele tinha lá exposto em Macau. E então ofereceu-os para esta coleção. Foi um grande valor acrescentado, porque havia muitos países que eu não tinha, que nós não tínhamos aqui na coleção. Um deles, vocês vão ver, um presépio chinês de 20 peças em porcelana. É uma coisa, para nós, inalcançável, digamos assim. Mas este espaço está longe de se resumir a um grande expositor. Aqui, o que conta não é a vitrina ou a obra exposta. O importante é cada peça, cada interpretação criativa, despertar vivências e ser ocasião de anúncio. Tudo isso nos fala de uma multiplicidade de ocasiões que nós iremos anunciar a vida. E, por exemplo, posso, de alguma forma, anunciando algum calendário. Nós temos, a 29 de janeiro, todos os anos, a celebração da libertação dos presos
nos campos de concentração nazis. Portanto, vamos celebrar o Shoah, portanto, dos judeus, nessa altura. Temos o início da primavera, porque esta vida é a vida humana e a vida da criação, a vida da natureza toda. O jardim bíblico que temos aqui é um ótimo complemento disto. É assim que aqui percebemos que um presépio é apenas o pretexto. É o ponto de partida que nos leva a concretizar a sua mensagem de vida em qualquer lugar. E convidamos as pessoas, quando vierem a Fátima, a organizar um congresso, qualquer coisa que tenha a ver com saúde, com direitos humanos, com libertação, sei lá, o tema o aniversário dos direitos humanos, por exemplo, temos que o celebrar aqui. Tudo isso que tem relação com a violência doméstica tem que ser referido aqui. Portanto, a vida é esta. Nós não vimos apanhar os papéis do Natal, porque estamos a cair em cima do fim do Natal. Portanto, a Epifania é o cúmulo, o Epifax, a revelação, a grande manifestação a todo o mundo. Portanto, é a partir daí que o Natal se universaliza, que é anunciado e que os magos, que são a representação dos gentios, dos povos todos do mundo, vão levar a mensagem. É como uma corrida de estafetas. Cada um passa o testemunho ao seguinte, como nos lembra este capuchinho que um dia se apaixonou pelos presépios. Mas para a Ordem dos Frades Menores, esta é uma ocasião para dar ainda mais alcance e profundidade ao trabalho que vêm realizando. Queremos propor, de facto, que à volta desta coleção se crie um grupo de amigos que possam ir contribuindo economicamente com algum donativo, mas também que possam ir dando corpo a esta ideia, ir sustentando, ir levando para a frente o projeto mesmo a nível de reflexão sobre o presépio e todo o mistério da encarnação, desde a perspectiva bíblica, franciscana e existencial, de compromisso na vida dos cristãos, que possam ser até depois, futuramente, guias de visitas guiadas a esta coleção de presépios. Toda esta coleção partiu desta imagem da Nossa Senhora da Palavra, que é do José Franco, e de uma outra, de um presépio que está acolá, também do José Franco. Foram as únicas peças que eu trouxe comigo quando vim de Lisboa para Fátima em 93. E daqui partiu tudo. Umas atraíram as outras por, não sei por que fenómeno, mas estão aqui todas ao serviço daquilo que eu sempre disse, ao serviço da cultura e da evangelização. Cada imagem carrega a intencionalidade de uma mensagem que ganha expressão pela mestria de quem lhe deu a forma e a feição. O menino embaixo, aquele menino que damos a beijar nas celebrações de Natal, começam os presépios completos, com toda a figuração que é permitida e que a linguagem popular, o Papa fala disso. As crianças, sobretudo, eles trazem tudo para o presépio. Toda a vida tem direito a entrar no presépio. Eu diria que os artesãos hoje são os novos evangelistas, são aqueles que enculturam a mensagem de Jesus no seu meio, no seu lugar. Aqui vem a tal enculturação por continentes: África, América, Ásia, Europa e Oceânia. Aqui começa com a África, estão a ver os vários materiais de que eu falei, o papiro do Egito, da Etiópia, aqui o pau preto de Angola e o pau ferro de Cabinda, aqui Cabo Verde em barro, Moçambique, São Tomé, Haiti, ali atrás, Haiti, ao fundo, a areia do deserto de Dakar, por exemplo, tudo linguagens diferentes, mas o mesmo anúncio enculturado no contexto de cada um. Venezuela, Chile, Peru, Filipinas, Bangladesh, Palestina, Turquia. Tantos países
Muitos mais artesãos e um só acontecimento. Um menino que nasce pobre e frágil, enquadrado numa família que está próxima e que o acompanha. A pluralidade das obras aqui presentes será também a ocasião de acolhimento especial aos jovens que, em 2022, vierem participar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Nós pensamos, neste espaço, criar uma exposição, pelo menos, conforme os valores que quisermos depois, ou conforme os países que vierem mais aqui a esta zona, porque irão estar hospedados em todo o país, não é? Então, conforme os que aqui estiverem, nós iremos preparar uma exposição que os acolha e que dê também esta dimensão de levar a vida para onde forem, como os pastores vieram ver e depois foram contar. É um itinerário bíblico pautado por capítulos que percorrem as fontes, a promessa, o cumprimento, o anúncio e São Francisco perante o presépio. No último núcleo temos o São Francisco e o presépio. Esta coleção, enfim, é da Ordem Franciscana Capuchinha e, portanto, também quisemos acentuar um pouco o primeiro presépio. São Francisco não quis propriamente fazer o presépio, quis representar a pobreza em que Jesus nasceu. A manjedoura, a vaca, o boi e o burro, e depois chamar as pessoas para lhes falar do amor ao menino. Mas neste itinerário para o presépio, e tal como em Belém, o caminho também aqui nos conduz à gruta. Que é, quanto a mim, o ex-libris deste espaço. Eu acho que isto vai ser ainda num futuro uma das maravilhas, pelo menos, de Portugal. E acho que só por isto, por este espaço da gruta, merece ser visitado este espaço. A gruta vai acolher, está já aqui com os presépios portugueses representados na coleção, não todos os que tenho, nem todos os que me deram os próprios artesãos, porque também eles compreenderão que não é qualquer pessoa que vai para um museu, digamos assim. O lugar, num exercício feliz e conseguido dos arquitetos, acolhe a criatividade nacional. Depois de um vasto itinerário que nos fez atravessar povos e culturas, chegamos como pastores à Gruta dos Presépios Portugueses. Aqui é o tal espaço onde estão os presépios portugueses, digamos, de todas as regiões. Infelizmente a Madeira não está aqui dignamente representada. A única peça que temos da Madeira é aquele bordado lá ao fundo que representa o menino das escadinhas e as cearinhas e o menino lá em cima. Aquela cruz é dos Açores, é uma boa peça. Depois há de várias regiões, sei lá, ali desta zona das Caldas, há vários artesãos que os pais e avós foram alunos do Bordalo, por exemplo. Temos aí um que reproduz uma casa da Costa Nova, uma incorporação, ao lado daquele que gira, que é o marido e mulher. O que gira é o casal e depois o de baixo. Aqui este é do norte, do Minho, este é do Algarve, do Cabrita, do Algarve. Ao abrirem as portas desta coleção em plena Epifania, os capuchinhos afirmam não ter vindo, fora de época, apanhar agora os papéis do Natal. Mas ser este afinal o tempo oportuno, que revela e anuncia o acontecimento que nos projeta agora para a vida, com a alegria de uma boa notícia que não se pode calar.